Naquele dia no tribunal, vi minha única filha revirar os olhos e sorrir sarcasticamente para seu marido. Nenhum deles imaginava que o juiz, ao me ver, perderia a compostura completamente. Dona Aurora? Ele perguntou, quase derrubando os óculos. É realmente a senhora? O silêncio que tomou conta da sala foi absoluto. Minha filha e seu ganancioso marido trocaram olhares de pânico enquanto o juiz me olhava com lágrimas nos olhos. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Aurora, tenho 68 anos e, até 6 meses atrás, acreditava ser apenas uma avó comum, destinada a desaparecer silenciosamente dos planos da minha filha Clara. Todas as manhãs eu seguia a mesma rotina. Acordava às 5h30, preparava meu café na caneca que meu falecido marido me deu em nosso aniversário de 25 anos e regava minhas samambaias enquanto observava o sol nascer pela janela da cozinha. Era uma vida modesta, mas tranquila, tecida com pequenas alegrias e memórias preciosas. Por quase 5 décadas, fui a mãe que sacrificou tudo pela minha única filha. Trabalhei como costureira durante o dia, fazia faxinas à noite e nos fins de semana vendia bolos caseiros na feira do bairro. Tudo para que Clara pudesse estudar em escolas particulares e ter oportunidades que eu jamais tive. Quando ela se casou com Renato, um homem com sorriso fácil, mas olhos calculistas, engoli meu desconforto e os recebia em minha casa todo domingo com minha melhor comida e sorrisos calorosos. Sempre mantive a esperança de que, após a morte do meu querido Antônio, eu e Clara nos aproximaríamos ainda mais. Como eu estava enganada. Em vez de encontrar consolo uma na outra, ela começou a me ver como um estorvo. Suas visitas foram ficando mais raras e mecânicas, suas ligações cada vez mais curtas. A maneira como ela olhava para minha casa, a mesma onde a embalei em meus braços, onde curei seus joelhos ralados, onde celebramos cada conquista, mudou completamente. Não era mais um lar cheio de memórias, mas um bem imobiliário a ser adquirido. A maior decepção da minha vida aconteceu numa quarta-feira nublada de maio. Eu havia preparado feijoada, o prato favorito de Clara desde pequena. Coloquei a toalha bordada que ganhei de minha mãe, arrumei a mesa com esmero e até comprei flores frescas para o centro. Quando eles chegaram, Renato entrou sem nem mesmo bater, como se já fosse o dono do lugar. Jogou-se na poltrona que pertencera ao meu Antônio e ligou a televisão sem sequer me cumprimentar. Clara trazia uma pasta de documentos e aquela expressão distante que eu passara a temer. "Mãe, precisamos conversar", ela anunciou, sentando-se na ponta do sofá como quem não pretende ficar muito tempo. Renato e eu estivemos pensando, esta casa é grande demais para você sozinha. Você não consegue mais cuidar de tudo. Senti meu coração apertar enquanto ela continuava. Encontramos uma comunidade de aposentados perfeita para pessoas da sua idade. Vai ter companhia, atividades, assistência médica. Mas, Clara, esta é a nossa casa, respondi, minha voz quase falhando. Aqui está tudo o que construímos, cada memória da nossa família. Renato interveio sem tirar os olhos da televisão. As memórias estão na sua cabeça, Dona Aurora, não nas paredes. A senhora vai adorar o residencial. É moderno, tem jardim. O que ele não disse, mas seus olhos calculistas denunciavam, era que eles queriam minha casa. A casa que Antônio e eu construímos com tanto sacrifício, tijolo por tijolo, ao longo de décadas. A casa onde guardávamos não apenas lembranças, mas pedaços de nossas almas. Clara colocou a pasta sobre a mesa. Já cuidamos de toda a documentação. É só assinar, explicou, como se estivesse falando sobre um contrato qualquer, não sobre arrancar sua própria mãe do único lugar que me restava no mundo. Quando me recusei a assinar, o clima mudou drasticamente. Renato desligou a televisão e me encarou com uma frieza que nunca havia demonstrado tão abertamente. Dona Aurora, ele disse com voz controlada, a senhora precisa ser razoável.
Não pode continuar vivendo sozinha. Na semana passada, a senhora esqueceu o fogão ligado. É perigoso. Aquilo era uma mentira descarada. Em toda a minha vida, nunca esqueci o fogão ligado. Mas percebi naquele momento que eles estavam dispostos a inventar qualquer coisa para conseguir o que queriam. Nos dias que se seguiram, a pressão aumentou. Traziam corretores de imóveis sem me avisar, pessoas que mediam meus cômodos e falavam sobre potencial de valorização, como se eu não estivesse presente. Clara começou a embalar minhas coisas sem permissão, decidindo por conta própria o que eu precisaria levar e o que poderia ser jogado fora ou vendido. "Este vestido está tão velho, mãe", ela dizia, segurando o vestido azul marinho que usei no funeral do meu marido. "Você não vai precisar dele no residencial." Cada objeto que ela descartava era como se arrancassem um pedaço da minha história. Fotografias antigas, cartas de amor que Antônio me escrevera, os livros que líamos juntos nas noites de inverno. Tudo isso, para Clara e Renato, era apenas entulho ocupando espaço na casa que eles já consideravam deles. A gota d'água veio quando Clara encontrou minha caixa de joias. Era uma pequena caixa de madeira entalhada que Antônio me dera no nosso primeiro aniversário de casamento. Dentro, além de algumas peças de valor sentimental, estava o colar de âmbar que pertencera à minha avó. "Vou guardar isso para você", ela disse, colocando a caixa na bolsa. "Essas coisas podem sumir no residencial." Naquele momento, vi nos olhos da minha filha algo que nunca havia notado antes: ganância. Pura e simples ganância, disfarçada de preocupação filial. E pela primeira vez em minha vida, senti uma indignação que não sabia que era capaz de sentir. Naquela noite, sozinha em meu quarto, enquanto ouvia Clara e Renato conversando em voz baixa na sala sobre como resolver o problema que eu havia me tornado, chorei como não chorava desde a morte do meu marido. Mas não eram apenas lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de revolta contra a injustiça de ser tratada como um objeto descartável depois de uma vida inteira de dedicação. Enxuguei o rosto e olhei para a fotografia de Antônio na mesa de cabeceira. Seu olhar gentil parecia me dizer que eu não estava sozinha, que ele de alguma forma ainda estava comigo. Foi então que tomei uma decisão. Não iria embora sem lutar. Não permitiria que apagassem minha existência, que me reduzissem a um inconveniente a ser resolvido. Com essa determinação recém-descoberta, comecei a pensar em como poderia me defender daqueles que deveriam me proteger. O que eu não sabia era que, em breve, descobriria um segredo que mudaria completamente o equilíbrio de poder naquela casa. Um segredo que meu querido Antônio havia guardado para me proteger justamente de um momento como este. Na manhã seguinte, Clara chegou cedo com mais caixas e uma determinação renovada. "Hoje vamos organizar o escritório do papai", anunciou ela, dirigindo-se para o cômodo que eu mantinha intacto desde que Antônio partira, 2 anos atrás. "Não", respondi com uma firmeza que a surpreendeu. "Aquele lugar ainda não está pronto para ser mexido." "Mãe, já se passaram 2 anos", ela retrucou com impaciência. "Não podemos manter um santuário para sempre. A casa precisa ser preparada para a venda." Percebi naquele momento que não importava o que eu dissesse. Eles já haviam decidido meu futuro. A casa seria vendida, com ou sem meu consentimento. Eles encontrariam uma forma de me declarar incapaz se eu não cooperasse. Enquanto Clara saiu para buscar mais caixas no carro, entrei no escritório e tranquei a porta. Aquele era o último refúgio das memórias do meu marido, o lugar onde seu cheiro ainda pairava no ar, onde suas coisas permaneciam exatamente como ele as deixara. Passei os dedos pelos livros na estante, pelos papéis organizados meticulosamente em pastas, pelo porta-retrato com nossa foto de casamento. Uma vida inteira de amor e companheirismo reduzida a entulho para ser descartado sem cerimônia. Foi então que notei algo estranho. Na última gaveta da escrivaninha, fechada com uma pequena chave que sempre ficava escondida no vaso de plantas, havia uma pasta que eu nunca tinha visto antes. Com mãos trêmulas, girei a chave e abri a gaveta.
O que encontrei dentro mudaria minha vida para sempre. Era uma pasta azul com o nome de Antônio escrito à mão na capa. Dentro havia documentos que jamais imaginei existir. Escrituras de propriedades, extratos bancários de contas que eu desconhecia, certificados de ações em grandes empresas, apólices de seguros com valores que faziam minha cabeça girar. E no meio de tudo isso, um envelope lacrado com meu nome, escrito na caligrafia inconfundível do meu marido. Com o coração acelerado, abri o envelope e comecei a ler. Minha querida Aurora, se você está lendo esta carta, significa que eu já parti e que você encontrou o que guardei para proteger seu futuro. Perdoe-me por manter segredo sobre nossos verdadeiros recursos financeiros durante todos esses anos. Não foi por falta de confiança, mas por precaução. Sempre desconfiei das intenções de Renato. Há algo nele que me preocupava desde o início. Uma ambição desmedida que me fez temer pelo que poderia acontecer quando eu não estivesse mais aqui para protegê-la. Por isso, montei esta rede de segurança silenciosamente, investindo cada centavo extra que conseguíamos economizar. Tudo o que está documentado nesta pasta pertence exclusivamente a você. Clara só terá direito a uma pequena parte se, e somente se, cuidar de você com o mesmo amor e dedicação que você sempre teve por ela. Caso contrário, você tem todo o poder para se proteger. Use este poder com sabedoria, meu amor. Não por vingança, mas para garantir o respeito que você merece. No fundo, Clara é uma boa pessoa, apenas facilmente influenciável. Mas se precisar se defender, agora você tem os meios para fazê-lo. Com todo o meu amor, para toda a eternidade. Antônio. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto absorvia cada palavra. Meu Antônio, sempre tão quieto e discreto, havia construído um império em silêncio para me proteger. Enquanto eu acreditava que vivíamos modestamente, ele investia em propriedades, ações e negócios que agora valiam uma fortuna. Entre os documentos, encontrei algo que me deixou sem fôlego. A escritura do prédio onde Clara e Renato moravam. O apartamento luxuoso pelo qual eles tanto se orgulhavam, que ostentavam como símbolo de seu sucesso, na verdade, pertencia a mim. Havia mais. Antônio possuía ações na empresa onde Renato trabalhava. Não eram ações menores, mas uma participação significativa o suficiente para influenciar decisões importantes, inclusive sobre o futuro de funcionários como meu genro. Sentada no chão do escritório, cercada por papéis que representavam mais dinheiro do que eu jamais imaginei possuir, ri em meio às lágrimas. Clara e Renato achavam que estavam me expulsando da minha casa para pegá-la para si, sem fazer ideia de que esta casa era a menor das minhas propriedades. As batidas insistentes na porta me trouxeram de volta à realidade. "Mãe, abra esta porta agora mesmo!" gritava Clara. Rapidamente guardei os documentos mais importantes na bolsa e devolvi o resto à gaveta, fechando-a cuidadosamente. Quando abri a porta, Clara me olhou com irritação. "O que a senhora está fazendo trancada aqui dentro?" "Apenas me despedindo", respondi com uma calma que a desconcertou. "Você está certa, Clara. Talvez seja a hora de seguir em frente." Ela me estudou com desconfiança, mas logo seu rosto se suavizou, acreditando que eu finalmente havia cedido. "Fico feliz que tenha entendido, mãe. Vai ver que é o melhor para todos." "Sim", concordei, segurando firmemente minha bolsa onde guardava os documentos que mudariam tudo. "Tenho certeza que cada um terá exatamente o que merece." Naquela noite, enquanto Clara e Renato comemoravam sua aparente vitória com uma taça de vinho na sala, fiz uma ligação para um número que encontrei entre os contatos de Antônio. Doutora Regina Campos, advogada. "Doutora Regina? Meu nome é Aurora Santos, viúva de Antônio Santos. Preciso de sua ajuda com alguns assuntos urgentes relacionados à minha herança." Quando desliguei o telefone, olhei para a fotografia de Antônio na mesinha de cabeceira e sorri. "Você sempre soube, não é, meu velho? Sempre soube que este dia chegaria." Pela primeira vez em meses, dormi profundamente.
não com a resignação de quem foi derrotada, mas com a tranquilidade de quem finalmente encontrou sua força. A doutora Regina Campos era exatamente como Antônio a descreveu em suas anotações. Uma mulher de meia-idade com olhos penetrantes que não deixavam escapar nenhum detalhe. Quando entrei em seu escritório, 3 dias depois, ela já havia analisado cópias dos documentos que enviei por e-mail e montado uma estratégia preliminar. Dona Aurora, ela disse depois de me oferecer um café. Seu marido foi extremamente meticuloso. Todos os documentos estão em ordem, os investimentos foram feitos de forma legal e o testamento é absolutamente incontestável. A senhora é, sem dúvida, uma mulher muito rica. Aquelas palavras soavam estranhas para mim, que sempre vivi contando centavos para fechar o mês. Mas a advogada continuou, mostrando-me um relatório detalhado de todos os meus ativos. O mais interessante, ela observou, é que seu marido estruturou tudo de forma que sua filha e genro não possam contestar. A cláusula de comportamento no testamento é particularmente engenhosa. Eles só teriam direito a uma parte dos bens se cuidassem da senhora com amor e respeito. Considerando o que a senhora me contou sobre as tentativas deles de removê-la de sua própria casa, podemos argumentar com facilidade que essa cláusula foi violada. O que devo fazer agora? Perguntei, ainda tentando absorver a magnitude da situação. Regina inclinou-se para a frente, com um brilho determinado nos olhos. Primeiro, não assine absolutamente nada que eles coloquem na sua frente. Segundo, preciso que a senhora mantenha a aparência de que ainda não descobriu nada. Quanto mais eles se expuserem, melhor para nosso caso. E quanto à casa? Deixe-os pensar que venceram por enquanto. Finja que está considerando a mudança para o residencial, peça para visitar o local, questione sobre os custos. Quanto mais eles se revelarem, mais munição teremos. Nas semanas seguintes, segui as orientações de Regina à risca. Permiti que Clara e Renato continuassem com seus planos, fingindo resignação enquanto secretamente documentava cada conversação, cada ameaça velada, cada tentativa de me diminuir ou me fazer parecer incapaz. Renato chegou a trazer um médico amigo para avaliar minha condição mental. Um homem que mal me examinou antes de sugerir que eu poderia estar desenvolvendo demência. Gravei toda a consulta fraudulenta em meu celular, seguindo as instruções de Regina. Clara, por sua vez, intensificou seus esforços para esvaziar a casa. Caixas e mais caixas de minhas lembranças eram empacotadas, etiquetadas e enviadas para doação, ou simplesmente descartadas. Doía ver minhas memórias sendo tratadas com tanto desprezo, mas me mantive firme, sabendo que cada ato deles apenas fortalecia meu caso. Uma tarde, enquanto Clara catalogava meus pertences na sala, deixei escapar uma informação, como quem não quer nada. Sabe, Clara, estava pensando em dar meu colar de âmbar para você antes de ir para o residencial. Era da sua bisavó, afinal. Ela parou o que estava fazendo, visivelmente interessada. O colar de âmbar? Aquele que você guardava na caixinha de madeira? Sim, mas não consigo encontrá-lo. Você o viu por aí? Clara corou ligeiramente. Não sei do que está falando. É estranho, continuei inocentemente. Também não encontro os brincos de pérola que seu pai me deu em nosso aniversário de 30 anos. Espero que não tenham se perdido na mudança. Vi o desconforto em seus olhos, a culpa momentânea que logo foi substituída por uma desculpa mal elaborada sobre ter guardado minhas joias em um lugar seguro. Mais tarde, reportei essa conversa para Regina, que sorriu satisfeita. Perfeito. Estamos construindo um caso sólido de abuso patrimonial. O momento decisivo veio quando, seguindo o conselho de Regina, pedi para visitar o tal residencial antes de tomar minha decisão final. Clara e Renato me levaram em um domingo, mostrando-me um lugar que parecia mais um depósito de idosos do que o paraíso que haviam prometido. Quartos minúsculos, funcionários sobrecarregados e um cheiro de desinfetante que mal disfarçava o odor de abandono no ar.
Não é maravilhoso, mãe? Clara perguntou com entusiasmo forçado. Olhe, tem até uma sala de TV comunitária. Olhei para a sala deprimente onde meia dúzia de idosos olhavam fixamente para uma televisão antiga e senti meu estômago revirar. Quanto custa este lugar? Perguntei. Renato respondeu prontamente. Não se preocupe com isso. Venderemos sua casa e o dinheiro será mais que suficiente para cobrir os custos por muitos anos. E se eu viver mais tempo do que o dinheiro? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Eles não haviam pensado nisso. Ou pior, haviam pensado e não se importavam. Na volta para casa, permaneci em silêncio enquanto eles discutiam animadamente seus planos para reformar a casa assim que eu saísse. Falavam sobre derrubar paredes, modernizar a cozinha, transformar meu quarto em um home office para Renato. E o quarto do papai? Perguntei subitamente. Clara hesitou. Bom, estávamos pensando em transformá-lo em um quarto de hóspedes, ou talvez um closet maior. Entendo, respondi, olhando pela janela do carro para esconder a dor em meus olhos. Naquela noite, liguei para Regina e disse: Estou pronta. Vamos seguir com o plano. 2 dias depois, Clara e Renato apareceram com os papéis finais para a transferência da casa e minha internação no residencial. Um homem de terno os acompanhava. O advogado deles, que depois descobri ser apenas um amigo de Renato, que trabalhava como consultor imobiliário. Mãe, trouxemos os documentos para você assinar, Clara anunciou, espalhando papéis pela mesa da cozinha. Assim que assinar aqui e aqui, podemos finalizar sua mudança para o residencial. Já reservamos uma vaga para a próxima semana. Olhei para os papéis com calma, fingindo estudá-los enquanto ouvia a campainha tocar. Quem pode ser? Perguntou Renato, irritado com a interrupção. Deve ser minha amiga Margarida, respondi inocentemente. Pedi que viesse me ajudar com algumas coisas. Quando Renato abriu a porta, não foi Margarida quem entrou, mas Regina Campos, acompanhada por um oficial de justiça e um assistente social. Boa tarde, ela disse com um sorriso profissional. Sou a doutora Regina Campos, advogada da senhora Aurora Santos. Viemos para uma visita oficial relacionada a uma denúncia de tentativa de estelionato e abuso contra idoso. O rosto de Clara perdeu toda a cor, enquanto Renato tentava manter a compostura. Deve haver algum engano, ele disse, estendendo a mão que Regina ignorou completamente. Estamos apenas ajudando minha sogra a se mudar para um local mais adequado à sua idade. Interessante, respondeu Regina, apontando para os papéis na mesa. Então posso presumir que estes documentos foram revisados por um advogado independente representando os interesses da senhora Aurora? O silêncio foi ensurdecedor. Também gostaria de informar, continuou Regina, que temos razões para acreditar que joias e objetos de valor pertencentes à senhora Aurora foram removidos desta residência sem sua autorização. O oficial de justiça possui um mandado para verificar esses itens. Foi então que vi algo que nunca esquecerei. O momento exato em que minha filha percebeu que seu plano estava desmoronando. Seus olhos se arregalaram com pânico, depois se estreitaram com raiva e finalmente se encheram de lágrimas quando a compreensão a atingiu. Mãe, ela sussurrou, o que você fez? Levantei-me lentamente, sentindo uma força que não sabia que possuía. O que eu fiz, Clara? Eu me defendi, assim como seu pai sabia que um dia eu precisaria fazer. O oficial de justiça e o assistente social começaram a documentar o estado da casa, fotografando as caixas empilhadas, os cômodos parcialmente esvaziados, os papéis de transferência não assinados sobre a mesa. Regina permanecia ao meu lado, uma presença calma e autoritária que emanava confiança. Senhora Aurora, disse o assistente social, a senhora se sente coagida a deixar sua residência contra sua vontade? Sim, respondi com firmeza. Minha filha e meu genro têm me pressionado há meses, chegando a ameaçar me declarar mentalmente incapaz se eu não concordasse em ir para um asilo. Clara avançou, indignada,
Isso é absurdo. Estamos apenas tentando cuidar dela. Ela está confusa, tem esquecido coisas, deixado o fogão ligado. Interessante, interrompeu Regina, retirando um pequeno dispositivo do bolso. Tenho aqui gravações dos últimos 2 meses que contradizem essa afirmação, incluindo uma conversa onde o Sr. Renato admite ter inventado o incidente do fogão para convencer a Sra. Clara de que sua mãe não poderia mais viver sozinha. Renato empalideceu. Isso é ilegal. Você não pode gravar pessoas sem consentimento. Na verdade, Regina sorriu. A Sra. Aurora gravou conversas em sua própria casa, onde ela tem todo o direito de proteger seus interesses. Além disso, temos laudos médicos recentes atestando sua plena capacidade mental, realizados por profissionais independentes, não por amigos médicos trazidos pelo senhor. O assistente social fez anotações em sua prancheta, enquanto o oficial de justiça continuava seu trabalho metódico. Clara desabou em uma cadeira chorando abertamente agora. Mãe, por que está fazendo isso conosco? Somos sua família. Família? Repeti, sentindo uma mistura de tristeza e indignação. Foi como família que você embalou minhas memórias como se fossem lixo? Foi como família que você pegou as joias da sua avó sem permissão? Foi como família que você e Renato planejaram me abandonar em um asilo de 5ª categoria para ficar com minha casa? Não é assim, ela soluçou. Renato me convenceu que era o melhor para você. Ele disse que você estava perdendo a memória, que era perigoso você morar sozinha. E você acreditou nele em vez de confiar em sua própria mãe? Perguntei, sentindo meu coração quebrar novamente. Você me conhece tão pouco assim? Renato, percebendo que a situação estava fora de controle, tentou recuperar a autoridade. Isso é um mal-entendido que podemos resolver em família. Não precisamos de advogados ou oficiais de justiça. Dona Aurora, sempre quisemos o melhor para a senhora. O melhor? Regina interveio. Como as tentativas de transferir a propriedade da casa para o nome da Sra. Clara, antes mesmo da mudança da Sra. Aurora para o residencial, ou os saques não autorizados da conta bancária da Sra. Aurora nos últimos meses? Os olhos de Clara se arregalaram. Não sei do que ela está falando, mãe. Juro que não peguei seu dinheiro. Não, você não pegou, respondi calmamente. Mas Renato, sim. Tenho extratos bancários mostrando transferências feitas com meu cartão para uma conta conjunta de vocês, em datas em que eu nem estava em casa. Renato ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Deve haver algum engano. Não há engano algum, continuei, sentindo uma estranha calma me envolver. Assim como não é engano que vocês pensavam que eu era uma velha pobre e indefesa, fácil de manipular e descartar. Mas há algo que vocês não sabem. Caminhei lentamente até minha bolsa e retirei uma pasta de documentos que Regina havia preparado para mim. Seu pai, Clara, não era apenas o contador discreto que você conheceu. Ele construiu, silenciosamente, um império financeiro ao longo dos anos. E deixou tudo para mim. Coloquei sobre a mesa escrituras de propriedades, certificados de ações, extratos bancários com valores que faziam os olhos de Renato se arregalarem com descrença e cobiça. Este prédio na Avenida Paulista? Apontei para uma das escrituras. É meu, assim como o terreno no litoral que vocês visitaram no verão passado, achando que pertencia ao seu chefe, Renato. Clara pegou os papéis com mãos trêmulas. Não pode ser verdade. É verdade, confirmou Regina. E há mais. O apartamento onde vocês moram também pertence à Sra. Aurora. Vocês pagam aluguel para uma administradora que deposita o valor diretamente em uma conta no nome dela. Renato cambaleou como se tivesse levado um soco. Isso é impossível. E aquelas ações da empresa onde você trabalha, Renato, as que foram compradas por um investidor anônimo há 5 anos e que garantiram sua promoção, também são minhas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Renato parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Clara olhava para mim como se estivesse vendo um fantasma. Por que papai nunca nos contou?
Ela finalmente perguntou, sua voz quase inaudível. Porque ele não confiava nas intenções de Renato, e, pelo jeito, estava certo em se precaver. Renato tentou uma última manobra desesperada. Dona Aurora, podemos resolver isso. Obviamente houve um mal-entendido. Não sabíamos desses recursos. Estávamos apenas preocupados com sua segurança. Se a senhora tem tantos meios, podemos encontrar um lugar melhor, mais luxuoso. Não estou interessada em nenhum lugar melhor, respondi firmemente. Esta é minha casa, e aqui vou ficar. E quanto ao nosso apartamento? Clara perguntou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você vai nos despejar? Isso depende, respondi, sentindo uma mistura de dor e determinação. De quanto vocês estão dispostos a aprender sobre respeito, dignidade e amor verdadeiro. Regina então tomou a palavra. Enquanto isso, tenho aqui uma ordem judicial temporária impedindo que qualquer um de vocês remova mais itens desta casa ou tente transferir sua propriedade. Também solicitamos a devolução imediata de todos os bens já removidos, especialmente as joias de família e documentos pessoais. Clara desabou em soluços enquanto Renato permanecia paralisado, como se tentasse processar todas as informações que acabara de receber. O oficial de justiça continuava seu trabalho, fotografando metodicamente cada cômodo, cada documento, cada prova do que havia acontecido naquela casa. Eu sugiro, disse Regina com voz firme, que vocês dois saiam agora e pensem muito bem sobre seus próximos passos. Estamos preparados para levar este caso adiante, com todas as suas consequências legais, a menos que cheguemos a um acordo que respeite integralmente os direitos e desejos da senhora Aurora. Renato finalmente recuperou a voz, mas não era mais o homem arrogante que eu conhecia. Havia medo em seus olhos. Quanto vale tudo isso? Ele perguntou, fazendo um gesto em direção aos documentos. Regina sorriu friamente. Muito mais do que você jamais poderia pagar em uma vida inteira de trabalho, Sr. Renato. Agora, sugiro que vocês se retirem. Quando a porta se fechou atrás deles, senti minhas pernas fraquejarem. Regina me amparou até o sofá, onde desabei, exausta emocionalmente. A senhora foi muito corajosa, ela disse, sentando-se ao meu lado. Nem todos teriam a força para enfrentar a própria família dessa maneira. Não sei se foi coragem ou desespero, confessei, observando o assistente social ainda fazendo anotações. Nunca quis chegar a este ponto. Infelizmente, muitas vezes são os que mais amamos que mais nos machucam, Regina respondeu. Mas agora a senhora está no controle. O que deseja fazer a seguir? Olhei ao redor da sala, para as paredes que testemunharam tantos momentos da minha vida, para os espaços vazios onde antes havia fotografias e lembranças. Quero recuperar minhas coisas, respondi com firmeza. E depois quero que Clara entenda exatamente o que ela fez. Não por vingança, mas porque ela precisa aprender. Nos dias que se seguiram, recebi ligações desesperadas de Clara. No início, ignorei todas elas, seguindo o conselho de Regina para manter distância até que os aspectos legais fossem resolvidos. Renato, por outro lado, desapareceu completamente. Soube depois que ele havia pedido licença no trabalho e viajado para resolver assuntos pessoais. Uma semana após a confrontação, Regina me trouxe notícias. Recebemos uma proposta de acordo, ela disse, entregando-me uma pasta. Seu genro está disposto a devolver todas as suas posses, reconhecer publicamente que você está em pleno domínio de suas faculdades mentais e renunciar a qualquer reivindicação sobre sua casa ou patrimônio. E o que ele quer em troca? Perguntei, conhecendo bem demais o caráter de Renato para acreditar em arrependimento sincero. Que a senhora não use sua influência como acionista para prejudicá-lo na empresa e que não o despeje do apartamento imediatamente. Ele pede 6 meses para encontrar outro lugar. Considerei a proposta por um momento. E Clara, o que ela diz sobre isso? Regina hesitou. Sua filha não participou desta negociação. Pelo que entendi,
Tensões no casamento após a revelação. Aquilo não me surpreendeu. Renato sempre havia sido o tipo de homem que abandona o barco quando começa a afundar. Agora que sabia que não conseguiria minha fortuna, provavelmente já estava culpando Clara pelo fracasso do plano. Diga a Renato que aceito suas condições, com uma ressalva, respondi depois de pensar por um momento. Se ele quiser permanecer no apartamento por 6 meses, terá que aumentar o valor do aluguel em 50%. Afinal, agora ele sabe quem é o verdadeiro proprietário. Regina sorriu. Será um prazer transmitir sua mensagem. 2 semanas depois, recebi uma visita inesperada. Clara estava na minha porta, sozinha, com olheiras profundas e o rosto marcado por noites mal dormidas. Posso entrar? Ela perguntou timidamente, tão diferente da mulher arrogante que havia tentado me expulsar da minha própria casa. Abri a porta em silêncio e a deixei passar. Ela carregava 2 grandes caixas que colocou cuidadosamente sobre a mesa da sala. Suas joias, ela disse com voz embargada, todas elas, e também seus álbuns de fotografia, as cartas do papai, tudo o que eu peguei. Abri a primeira caixa e lá estavam, intactos, os tesouros da minha vida. O colar de âmbar da minha avó, os brincos que Antônio me dera, o anel de noivado com a pequena safira que ele economizou por 1 ano para comprar. Renato e eu nos separamos, Clara disse abruptamente, quebrando o silêncio. Ele me culpou por tudo. Disse que eu deveria ter percebido que o papai nunca viveria tão modestamente se não tivesse algo escondido. Não respondi, apenas continuei verificando o conteúdo das caixas, certificando-me de que tudo estava ali. Mãe, ela continuou, a voz trêmula, sei que não mereço seu perdão. O que fizemos, o que eu permiti que fosse feito, é imperdoável. Mas preciso que você saiba que eu realmente acreditei que estava fazendo o certo. Finalmente levantei os olhos para ela. E o certo era me tirar da minha casa, descartar minhas lembranças como lixo, me tratar como uma criança senil? Não, ela admitiu, lágrimas escorrendo livremente. Renato me convenceu de que você estava piorando, que era perigoso você morar sozinha. Ele inventou histórias sobre você, esquecendo coisas, deixando o fogão ligado. E eu acreditei nele em vez de confiar na minha própria mãe. Por que, Clara? Perguntei, sentindo o peso de décadas de amor aparentemente desperdiçado. Depois de tudo o que fiz por você, depois de todos os sacrifícios, como pôde acreditar que eu merecia ser tratada daquela maneira? Ela sentou-se no sofá, parecendo menor e mais frágil do que eu jamais a vira. Porque era mais fácil, confessou finalmente. Era mais fácil acreditar que você precisava de ajuda do que admitir que eu havia me casado com um homem que só se importava com dinheiro e status. Era mais fácil fingir que estávamos cuidando de você do que enfrentar a verdade sobre o que tínhamos nos tornado. Seu rosto se contorceu com vergonha genuína. Quando Renato sugeriu pela primeira vez que vendêssemos a casa, eu disse não. Então ele começou a plantar dúvidas na minha cabeça, pequenas sementes de preocupação sobre sua saúde mental, sua capacidade de viver sozinha. E eu deixei essas sementes crescerem porque, no fundo, queria a casa. Queria transformá-la, modernizá-la, apagar as marcas do passado que me faziam sentir culpada por não ser a filha que deveria. Suas palavras me atingiram como uma revelação. Não era apenas ganância, era culpa. Era o desejo de apagar as evidências de tudo o que eu havia feito por ela, tudo o que ela não conseguia retribuir. E agora? Perguntei. O que você quer de mim, Clara? Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, como fazia quando era criança. Nada. Não mereço nada de você. Só vim devolver o que é seu e dizer que, mesmo que você nunca me perdoe, eu sei o que fiz e vou passar o resto da vida tentando ser uma pessoa melhor. Olhei para minha filha, pois apesar de tudo, ela ainda era minha filha, e vi algo que não via há anos: honestidade.
Não a manipulação calculada que Renato havia aperfeiçoado, nem a falsa preocupação que ela havia exibido nos últimos meses, mas vulnerabilidade genuína. "Onde você está morando?" perguntei. "Com uma amiga, por enquanto. Estou procurando um apartamento pequeno que possa pagar com meu salário." Assenti, absorvendo a informação. "E o apartamento?" "Renato está lá," ela respondeu. "Ele ficou com quase tudo no acordo de separação. Disse que era o mínimo que eu podia fazer depois de arruinar nossos planos." Não pude deixar de sorrir com a ironia. Renato continuava sendo Renato, até o fim. "Clara", disse finalmente, "não posso prometer que as coisas voltarão a ser como antes. Você quebrou algo profundo entre nós, e vai levar tempo, se é que algum dia acontecerá, para reconstruir essa confiança." Ela assentiu, aceitando minhas palavras sem protesto. "Mas", continuei, "seu pai acreditava que, no fundo, você ainda era a menina que ele criou. Ele acreditava que você poderia encontrar seu caminho de volta para a pessoa que deveria ser." "Papai sempre foi melhor em enxergar o bem nas pessoas do que eu", ela murmurou. "Sim", concordei. "E talvez eu precise aprender a ter um pouco mais dessa fé." Não a perdoei naquele dia. Não a convidei para voltar para casa, nem prometi esquecer o que havia acontecido. Mas quando ela se levantou para ir embora, não a impedi de me abraçar brevemente, um contato tímido e inseguro que continha tanto arrependimento quanto esperança. Depois que ela partiu, fiquei sozinha com minhas joias recuperadas e a dor de uma traição que ainda estava muito fresca. Mas pela primeira vez em meses, também senti algo diferente. Não apenas a satisfação de ter me defendido, mas a possibilidade, ainda que remota, de cura. 2 semanas depois da visita de Clara, recebi uma ligação inesperada de Regina. "Dona Aurora, surgiu uma situação que a senhora deveria saber. Renato não pagou o aluguel aumentado conforme nosso acordo, e pelo que soube, está planejando deixar o país." "Deixar o país? Para onde?" "Aparentemente, ele tem um primo na Espanha. Minhas fontes na empresa dele indicam que ele pediu demissão e já está vendendo seus pertences." Aquilo não me surpreendeu. Renato sempre foi do tipo que foge quando as coisas ficam difíceis. O que me surpreendeu foi o que Regina disse em seguida. "A outra coisa, Clara me procurou ontem pedindo ajuda jurídica. Ela descobriu que Renato esvaziou suas contas conjuntas antes da separação e a deixou com diversas dívidas em seu nome." Senti uma pontada no peito. Apesar de tudo, era minha filha que estava sofrendo. O que ela pretende fazer? "Estamos entrando com medidas cautelares para impedir que ele saia do país sem resolver suas pendências. Mas, sinceramente, acho que ele já transferiu o dinheiro para o exterior. Clara está praticamente falida, além de endividada." Após desligar, fiquei olhando pela janela por um longo tempo, observando o jardim onde Clara costumava brincar quando criança. Lembrei-me da carta de Antônio, de suas palavras sobre usar o poder não para machucar, mas para proteger e ensinar. No dia seguinte, pedi a Regina que preparasse alguns documentos e liguei para Clara. "Precisamos conversar", disse simplesmente. Ela chegou pontualmente, vestida com roupas simples que eu nunca a tinha visto usar. O glamour de esposa de executivo havia desaparecido completamente. Regina me contou sobre Renato. Comecei assim que nos sentamos. Sobre as dívidas, o dinheiro, tudo. Clara assentiu resignadamente. "Ele planejou tudo isso há meses. Enquanto fingíamos nos preocupar com você, ele já estava preparando sua fuga. Fui tão estúpida, mãe, tão cega." "Muitas mulheres inteligentes são enganadas por homens como Renato", respondi. "Não se culpe por isso. Culpe-se pelo que você fez comigo, não pelo que ele fez com você." Ela baixou os olhos, aceitando a dura verdade nas minhas palavras. "Tenho uma proposta para você", continuei, deslizando uma pasta pela mesa. "Não é caridade nem perdão automático, é uma oportunidade." Clara abriu a pasta hesitantemente e seus olhos se arregalaram ao ler o conteúdo. "Isso é
Um contrato de trabalho? Sim, para a Fundação Antônio Santos, uma organização que estou criando para ajudar idosos vítimas de abuso familiar e abandono. A ideia havia nascido durante minhas noites insones, quando percebi que minha história não era única. Quantos outros idosos estavam sendo manipulados por familiares gananciosos? Quantos estavam sendo forçados a deixar suas casas, a abrir mão de suas vidas, sem ter a sorte que eu tive de contar com um marido previdente? Você quer que eu trabalhe para você? Clara perguntou confusa. Quero que você trabalhe para a fundação. Seu conhecimento em administração será útil. O salário é modesto, mas justo. E há uma cláusula de moradia. Você pode ocupar o apartamento pequeno nos fundos desta casa, o que economizará em aluguel enquanto reorganiza sua vida. Por quê? Ela sussurrou. Por que faria isso por mim depois de tudo? Levantei-me e caminhei até a janela, observando meu jardim florescendo sob o sol da tarde. Não estou fazendo isso por você, Clara. Estou fazendo pela mulher que você pode se tornar, pela filha que seu pai acreditava que você ainda era no fundo. E estou fazendo por todos os idosos que não tiveram a sorte que eu tive, que não têm como se defender. Virei-me para encará-la. Seu trabalho será árduo e frequentemente doloroso. Você vai ouvir histórias que lembrarão o que você mesma tentou fazer comigo. Terá que olhar nos olhos de pessoas que foram traídas por aqueles que deveriam amá-las. E talvez, através desse trabalho, você entenda verdadeiramente o que tentou fazer. Clara segurava o contrato com mãos trêmulas. Não sei se mereço esta chance. Provavelmente não merece, respondi com honestidade. Mas seu pai sempre dizia que perdão não é algo que se mereça, é algo que se oferece. Não estou pronta para perdoá-la completamente, mas estou disposta a oferecer um caminho. Nos meses que se seguiram, transformei minha dor em propósito. Com a ajuda de Regina, criei a Fundação Antônio Santos, usando parte da fortuna que meu marido havia acumulado para defender aqueles que não podiam se defender sozinhos. Compramos uma casa grande próxima à minha e a transformamos em um centro de apoio jurídico e emocional para idosos em situação de vulnerabilidade. Clara, fiel à sua palavra, trabalhava incansavelmente. No início, os outros funcionários da fundação a tratavam com desconfiança. Todos conheciam nossa história, que eu nunca tentei esconder. Mas com o tempo, sua dedicação genuína começou a ganhar respeito. A via de redenção não foi fácil para ela. Houve dias em que chegava em casa, pois o pequeno apartamento nos fundos da minha casa havia se tornado seu lar, com os olhos vermelhos de tanto chorar depois de ouvir histórias particularmente dolorosas de idosos abandonados ou explorados. Como consegue olhar para mim todos os dias, sabendo o que eu tentei fazer? Ela me perguntou uma noite quando nos encontramos na cozinha compartilhada. Porque vejo você tentando mudar, respondi simplesmente. E por que seu pai acreditava que você podia ser melhor? Renato nunca voltou. Soubemos, através de contatos da fundação, que ele havia se estabelecido na Espanha e já estava envolvido com outra mulher, uma viúva rica, por coincidência ou padrão. Parte de mim se perguntava se deveria alertá-la, mas outra parte sabia que alguns predadores só são detidos quando encontram uma presa que morde de volta. 1 ano após a criação da fundação, recebi uma honraria que nunca esperei. Um prêmio de direitos humanos por nosso trabalho com idosos vulneráveis. No dia da cerimônia, enquanto me preparava para fazer meu discurso, olhei para a plateia e vi Clara na primeira fila, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Naquela noite, depois da cerimônia, enquanto caminhávamos pelo jardim da minha casa, nosso jardim, como estava começando a pensar, Clara me entregou um pequeno pacote. O que é isso? Perguntei. Abra, ela respondeu nervosamente. Dentro havia um livro artesanal, feito à mão. Nas páginas, Clara havia colado fotografias antigas de nossa família, muitas das mesmas fotos que ela havia empacotado tão descuidadamente 1 ano antes. Mas agora, cada uma vinha acompanhada de uma carta escrita à mão, recordando o momento capturado e refletindo sobre o significado daquelas memórias. Eu passei meses procurando essas fotos,
ela explicou. Algumas estavam com Renato, outras com amigos para quem dei de presente sem pensar. Queria reunir nossas memórias novamente, não para apagá-las, mas para honrá-las. Folheei o livro com cuidado, sentindo o peso das décadas de história familiar em minhas mãos. Na última página, havia uma foto recente da fundação, com toda a equipe reunida na frente do prédio. E abaixo, uma simples inscrição. Para minha mãe, que me ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar. E para meu pai, que sempre soube que eu encontraria meu caminho de volta. Naquela noite, pela primeira vez em mais de um ano, abracei minha filha sem reservas. Não era um perdão completo. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Mas era um começo, um reconhecimento de que ambas estávamos mudando, crescendo, aprendendo a ser uma família novamente. Desta vez baseada em respeito mútuo em vez de obrigação. Enquanto observávamos as estrelas do nosso jardim compartilhado, pensei em Antônio e em como ele havia planejado tudo isso, não apenas a proteção financeira, mas também a possibilidade de redenção. Ele conhecia nossa filha melhor do que qualquer um de nós. Sabia que ela poderia se perder, mas também acreditava que ela poderia encontrar seu caminho de volta à luz. E enquanto as estrelas brilhavam acima de nós, senti que ele estava certo. Sobre tudo. 18 meses após a criação da fundação, recebi uma notícia que mudaria tudo novamente. Um dos advogados voluntários que trabalhava conosco me procurou com uma expressão grave. Dona Aurora, encontramos algo que a senhora deveria ver, ele disse, entregando-me uma pasta. Durante nossa pesquisa para o caso da senhora Olívia, descobrimos que o mesmo esquema foi usado contra várias outras idosas. E adivinha quem está por trás de tudo? Abri a pasta e senti meu sangue gelar. Lá estava Renato, usando outro nome, mas inconfundível nas fotografias de vigilância. Ele havia retornado ao Brasil secretamente e estava operando um esquema sofisticado para enganar viúvas idosas, fazendo-as assinar documentos que transferiam suas propriedades para empresas fantasmas. Ele voltou, murmurei, e está fazendo a mesma coisa com outras mulheres. O advogado assentiu sombriamente. Já informamos as autoridades, mas precisamos de alguém que o conheça para fazer uma identificação formal. Alguém que possa testemunhar sobre seus métodos e sua personalidade. Naquela noite, conversei com Clara sobre a descoberta. Ela empalideceu ao ver as fotografias e os documentos. Ele não mudou nada, ela disse com amargura. Apenas encontrou novas vítimas. As autoridades querem que testemunhemos contra ele, expliquei. Eu já decidi que vou, mas você não precisa se envolver se não quiser. Clara me olhou com uma determinação que me lembrou a mim mesma. Não, mãe. Preciso fazer isso. Preciso enfrentá-lo, não apenas por nós, mas por todas essas mulheres. Nas semanas seguintes, trabalhamos com a polícia e o Ministério Público, fornecendo depoimentos detalhados sobre os métodos de Renato, as manipulações sutis, as pequenas mentiras que gradualmente escalavam para fraudes completas. Clara, em particular, foi crucial ao explicar como ele a havia convencido a participar do plano contra mim, como ele plantava dúvidas e inseguranças, como ele gradualmente isolava suas vítimas. Quando o dia do julgamento chegou, senti uma ansiedade que não experimentava desde a confrontação em minha casa. O tribunal estava cheio. Nosso caso havia recebido atenção da mídia, em parte devido ao trabalho da Fundação, que agora era conhecida nacionalmente por sua luta contra o abuso financeiro de idosos. Quando entrei no tribunal com Clara ao meu lado, senti todos os olhares se voltarem para nós. As vítimas mais recentes de Renato estavam sentadas juntas, mulheres com idades entre 65 e 85 anos, todas com histórias dolorosamente semelhantes à minha. Renato foi trazido algemado, vestindo um terno surrado que contrastava com a elegância que sempre exibira. Quando seus olhos encontraram os meus, vi um lampejo de raiva rapidamente substituído por aquela máscara de charme calculado que ele usava tão bem. O momento decisivo veio quando o juiz entrou na sala.
Meu coração quase parou quando o reconheci. Juiz Paulo Mendes, anunciou o oficial de justiça. Era o jovem aprendiz de mecânico que Antônio havia ajudado décadas atrás, quando seu carro quebrou na frente da nossa casa durante uma tempestade. Antônio não apenas consertou o carro sem cobrar nada, mas também o acolheu por 3 dias, alimentando-o e incentivando-o a continuar seus estudos, mesmo quando o rapaz estava prestes a desistir por falta de recursos. Ele não me reconheceu imediatamente, ocupado com os procedimentos iniciais. Mas quando chegou minha vez de depor e eu disse meu nome, vi seus olhos se erguerem dos papéis com uma expressão de surpresa e reconhecimento. Dona Aurora? Ele perguntou, ajustando os óculos como se não pudesse acreditar no que via. Aurora Santos? Sim, meritíssimo, respondi com um pequeno sorriso. Faz muito tempo. O juiz sorriu brevemente antes de retomar sua expressão profissional. Certamente faz. Por favor, prossiga com seu depoimento. Durante as 2 horas seguintes, narrei em detalhes tudo o que Renato havia feito. Como ele havia manipulado minha filha, como havia tentado me despojar da minha casa e dignidade, como havia planejado me abandonar em um asilo de qualidade duvidosa. Falei sobre a descoberta da fortuna que meu marido havia deixado e como isso havia frustrado seus planos. E agora, concluí, ele está fazendo a mesma coisa com outras mulheres que não tiveram a sorte que eu tive de contar com um marido previdente. Quando terminei, a advogada de Renato levantou-se para o contra-interrogatório, tentando me pintar como uma senhora confusa que havia imaginado perseguição onde havia apenas preocupação familiar. Senhora Aurora, ela perguntou com falsa simpatia, não é verdade que a senhora estava tendo lapsos de memória na época? Que a senhora às vezes esquecia onde colocava as coisas, deixava o fogão ligado? Não, respondi firmemente. Nunca tive tais problemas. Seu cliente inventou essas histórias para convencer minha filha de que eu precisava ser internada. E como a senhora pode ter tanta certeza disso se tinha problemas de memória? Ela insistiu com um sorriso condescendente. Objeção, meritíssimo, interveio o promotor. Argumentativa. Aceita, respondeu o juiz Paulo. Advogada, reformule sua pergunta. Mas antes que ela pudesse fazê-lo, pedi permissão para responder. A senhora pergunta como posso ter certeza. Posso ter certeza porque tenho laudos médicos completos realizados após a tentativa de meu genro de me declarar incapaz. Posso ter certeza porque tenho gravações dele admitindo que inventou esses incidentes. E posso ter certeza porque, aos 68 anos de idade, ainda consigo me lembrar do primeiro dia em que conheci o hoje juiz Paulo Mendes, quando seu carro quebrou na frente da nossa casa durante uma tempestade. Era um Fusca azul marinho, modelo 1978, e meu marido Antônio não apenas o consertou sem cobrar nada, mas também o acolheu por 3 dias, incentivando-o a continuar seus estudos quando ele estava prestes a desistir. O tribunal inteiro ficou em silêncio. O juiz Paulo me olhava com uma mistura de surpresa e emoção. Lembro-me perfeitamente daqueles dias, continuei. Lembro-me de como o senhor gostava do meu bolo de fubá, de como ficava até tarde estudando na nossa mesa da cozinha, de como partiu com lágrimas nos olhos, prometendo que um dia retribuiria a bondade do meu marido. Minha memória, senhora advogada, está perfeitamente intacta. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da caneta do juiz riscando algo em seu bloco de anotações. Clara testemunhou em seguida com uma coragem que me encheu de orgulho. Ela falou abertamente sobre como havia sido manipulada, sobre sua própria culpa e arrependimento, sobre o caminho de redenção que havia encontrado através do trabalho na fundação. Renato me convenceu de que minha mãe estava perdendo a capacidade mental, ela explicou com a voz embargada. Ele começou com pequenas sugestões. Você notou como sua mãe esqueceu o nome daquele ator? Você viu como ela confundiu as datas? Até que comecei a enxergar problemas onde não existiam.
Quando Renato finalmente testemunhou, foi como assistir a um ator em cena. Ele negou todas as acusações, pintou-se como um genro preocupado que só queria o melhor para sua sogra, chegou a derramar lágrimas falsas ao falar sobre como estava magoado com as acusações. Mas então o promotor apresentou as evidências: gravações, documentos forjados, depoimentos de todas as outras vítimas cujas histórias eram quase idênticas à minha. E, finalmente, registros bancários mostrando como ele havia desviado dinheiro de todas elas. Ao final do julgamento, que durou 3 dias, o juiz Paulo Mendes proferiu sua sentença. Renato Almeida, este tribunal o considera culpado de todas as acusações de estelionato, falsidade ideológica, coação e abuso contra idosos vulneráveis. O senhor explorou a confiança de familiares e de mulheres que, em seus anos dourados, mereciam proteção e respeito, não manipulação e roubo. O juiz ajustou os óculos, olhando diretamente para Renato. Particularmente perturbador para este tribunal é a frieza com que o senhor planejou e executou seus crimes, visando especificamente pessoas que o senhor considerava fracas e incapazes de se defender. Ele fez uma pausa, então continuou com uma voz que combinava autoridade e emoção contida. Por estes crimes, condeno o senhor a 12 anos de reclusão em regime fechado, além da restituição integral às vítimas e multa proporcional ao dano causado. Enquanto Renato era levado para fora do tribunal, o juiz Paulo me olhou e fez um pequeno gesto de reconhecimento que poucos notaram, mas que para mim significou tudo. Um lembrete de que bondades pequenas, como acolher um jovem estudante desesperado décadas atrás, podem retornar quando menos se espera. Ao sairmos do tribunal, fomos cercadas por repórteres e por outras idosas que haviam comparecido ao julgamento para buscar inspiração e esperança. Uma senhora de cerca de 80 anos se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. "A senhora me deu coragem", ela disse, segurando minhas mãos. "Depois de ver a senhora no jornal falando sobre a fundação, percebi que meu sobrinho estava fazendo a mesma coisa comigo. Graças à senhora, consegui parar antes que fosse tarde demais." Naquela noite, em casa, Clara e eu sentamos no jardim com uma garrafa de vinho, celebrando não apenas a vitória no tribunal, mas também o caminho que havíamos percorrido juntas. "Sabe o que é mais irônico?" ela disse, olhando para as estrelas. "Se Renato nunca tivesse tentado tomar sua casa, a fundação jamais teria existido. Todas essas mulheres que estamos ajudando agora não teriam para onde ir." Seu pai sempre dizia que mesmo nas piores situações podemos encontrar propósito, respondi. Acho que no final ele estava certo sobre isso também. Clara sorriu, um sorriso que finalmente alcançava seus olhos, lembrando-me da menina que ela havia sido antes de Renato entrar em nossas vidas. Ele estaria orgulhoso de você, mãe, de tudo o que você construiu a partir da dor. De nós duas, corrigi gentilmente. Ele sempre soube que você encontraria seu caminho de volta. Olhamos para o céu estrelado em silêncio por alguns minutos, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. A fundação havia se tornado mais do que apenas um trabalho para nós. Era uma missão compartilhada. Era uma missão compartilhada, um propósito que nos reconectou de uma forma que eu nunca imaginei ser possível depois de tudo o que havíamos passado. O que aconteceu hoje no tribunal, Clara disse finalmente, quando o juiz te reconheceu, foi como assistir ao destino se desenrolando, como se todas as peças finalmente se encaixassem. A vida é assim, respondi. Às vezes, as gentilezas que oferecemos retornam quando mais precisamos delas. Nunca imaginei que aquele jovem estudante assustado um dia se tornaria o juiz que condenaria Renato. Você sempre foi assim, não é? Sempre ajudando os outros, sem esperar nada em troca. Sorri, lembrando-me de todos os pequenos gestos ao longo da minha vida que nunca considerei extraordinários. Preparar sopas para vizinhos doentes, defender os mais fracos, oferecer um ombro amigo para colegas em dificuldades. É só a forma como fui criada, respondi.
Sua avó sempre dizia que gentileza é o único investimento que nunca falha. Clara ergueu sua taça. A justiça e a gentileza que sempre volta. 5 anos se passaram desde o julgamento de Renato. A Fundação Antônio Santos tornou-se uma referência nacional na defesa dos direitos dos idosos. O que começou como um pequeno escritório de apoio jurídico expandiu-se para 3 unidades em diferentes cidades, oferecendo não apenas assistência legal, mas também suporte psicológico, atividades sociais e, mais recentemente, habitação temporária para idosos em situação de vulnerabilidade. Em uma manhã ensolarada de primavera, eu estava sentada no jardim da fundação, observando um grupo de senhoras participando de uma aula de Tai Chi, quando Clara se aproximou com um envelope nas mãos. Chegou hoje, ela disse, entregando-me o envelope com o timbre do Ministério da Justiça. Acho que é o que estávamos esperando. Com mãos ligeiramente trêmulas pela idade, agora com 73 anos, eu já sentia o peso dos anos nas articulações. Abri o envelope e li seu conteúdo. Foi aprovado, anunciei sentindo um nó na garganta. O projeto de lei Aurora, para a proteção patrimonial e psicológica de idosos vulneráveis, foi sancionado ontem. Clara sentou-se ao meu lado, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Conseguimos, mãe. Realmente conseguimos. O projeto, fruto de 3 anos de trabalho incansável junto a legisladores e organizações de defesa dos direitos dos idosos, criava mecanismos legais mais robustos para proteger pessoas acima de 65 anos contra abusos financeiros e psicológicos, especialmente aqueles perpetrados por familiares. Era a culminação de tudo o que havíamos aprendido com nossa própria experiência dolorosa, transformada em um instrumento que poderia poupar milhares de outros idosos do mesmo sofrimento. Seu pai estaria tão orgulhoso, murmurei, guardando a carta cuidadosamente de volta no envelope. Não apenas de nós, mas de como sua previdência nos permitiu criar algo tão maior do que nós mesmas. Clara pegou minha mão enrugada entre as suas. Aos 45 anos, ela havia se tornado uma mulher forte e compassiva, completamente diferente daquela pessoa manipulada e insegura que quase me expulsou da minha própria casa. Seu trabalho na fundação a havia transformado, assim como havia transformado a mim. Tenho algo para lhe mostrar, ela disse, ajudando-me a levantar. Uma surpresa que estamos preparando para a celebração do aniversário da fundação. Caminhamos juntas até a nova ala do prédio principal, que havia sido mantida fechada nas últimas semanas durante as reformas. Clara abriu a porta e me conduziu para dentro. As paredes, antes vazias, agora estavam cobertas com fotografias, dezenas delas, emolduradas cuidadosamente. Eram rostos de idosos que havíamos ajudado ao longo dos anos, cada um com uma pequena placa contando brevemente sua história. Este é o corredor das histórias, Clara explicou. Queremos que todos que visitem a fundação vejam os rostos e conheçam as histórias das pessoas que ajudamos. Para que entendam que cada idoso não é apenas um caso, mas uma vida inteira de experiências, memórias e dignidade. No centro da parede principal, havia um espaço vazio esperando por um quadro maior. E aqui, ela continuou, irá a sua fotografia, mãe, com a história que começou tudo isso. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Não sei se mereço um lugar de destaque assim. Afinal, tive sorte. Muitos outros não têm a proteção que Antônio me deixou. É exatamente por isso que sua história precisa ser contada, Clara insistiu, para mostrar que resistir é possível, que nunca é tarde demais para se defender e que até mesmo as piores traições podem eventualmente levar a algo bom. Caminhamos lentamente pelo corredor, parando para ler algumas das histórias. A senhora Olívia, 82 anos, que recuperou sua casa depois que o sobrinho tentou vendê-la sem seu consentimento. O senhor Alberto, 77 anos, que escapou de um casamento abusivo após décadas de manipulação psicológica.
a senhora Carmen, 90 anos, que denunciou os filhos por apropriação indébita e agora dava palestras sobre independência financeira na terceira idade. Todas essas pessoas, disse Clara, encontraram sua voz e sua força porque você encontrou a sua primeiro. Naquela noite, depois de um dia cansativo, mas gratificante, voltei para minha casa, a mesma casa que quase perdi 5 anos antes. Clara agora morava em uma casinha própria próxima à fundação, mas ainda jantávamos juntas regularmente, e aos domingos ela vinha tomar café da manhã comigo, retomando uma tradição que havíamos perdido durante os anos difíceis. Sentei-me na varanda com uma xícara de chá, observando o jardim que Antônio tanto amava e que agora estava mais bonito do que nunca. As samambaias floresciam em abundância, cuidadas por minhas mãos que, embora mais lentas com a idade, ainda sabiam exatamente quanto de água e sol cada planta precisava. Pensei em como minha vida havia mudado completamente nestes últimos anos. Da quase tragédia de perder minha casa e dignidade, surgiu um propósito que nunca imaginei ter. Da traição da minha única filha, nasceu uma reconciliação mais profunda e verdadeira do que nosso relacionamento anterior jamais fora. Na mesa ao lado da minha poltrona estava a velha caixa de joias que Clara havia tentado levar, agora devolvida e restaurada. Abria e peguei o colar de âmbar da minha avó, passando os dedos pelas contas lisas e brilhantes. Amanhã, eu o usaria na cerimônia de comemoração do aniversário da fundação, onde seria anunciado oficialmente o projeto de Lei Aurora. Um pequeno envelope no fundo da caixa chamou minha atenção. Abriu e encontrei um bilhete escrito à mão por Clara. Mãe, nunca poderei apagar completamente a dor que causei, mas espero continuar sendo digna da segunda chance que você me deu. Cada dia na fundação me lembra que nosso trabalho não é apenas sobre leis e direitos, mas sobre restaurar a dignidade que muitos tentam tirar dos nossos idosos. Obrigada por me ensinar que nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Com todo o meu amor e gratidão, Clara. Guardei o bilhete de volta na caixa, sentindo uma paz que só vem quando finalmente entendemos que mesmo as experiências mais dolorosas podem nos levar a lugares que nunca imaginamos alcançar. Na manhã seguinte, quando me preparava para a cerimônia, olhei para o meu reflexo no espelho. Vi os cabelos brancos que agora eu usava com orgulho, as rugas que marcavam um rosto que havia conhecido tanto sofrimento quanto alegria. Os olhos que haviam chorado tantas lágrimas, mas que agora brilhavam com propósito e satisfação. E pensei no que diria em meu discurso, nas palavras que gostaria que outras mulheres da minha idade ouvissem e levassem consigo. Nunca é tarde demais para se defender. Nunca é tarde demais para transformar dor em propósito. E nunca, jamais é tarde demais para descobrir sua própria força, mesmo quando aqueles que deveriam protegê-la são os mesmos que tentam derrubá-la. Quando cheguei à fundação naquela manhã, fui recebida por uma multidão de rostos sorridentes, a equipe que havíamos construído, os idosos que havíamos ajudado, autoridades e apoiadores que acreditavam em nossa causa. E no centro de tudo, Clara, agora diretora executiva da fundação, me esperava com um abraço caloroso e sincero. Ao subir no palco para fazer meu discurso, olhei para todas aquelas pessoas e senti uma profunda gratidão por tudo. Sim, por tudo. Até mesmo pelas tentativas de Renato e Clara de me tirar tudo. Porque sem aquela escuridão, eu jamais teria descoberto a luz que agora iluminava tantas outras vidas. Meu nome é Aurora, comecei, ajustando o microfone. Tenho 73 anos, e esta é a história de como quase perdi tudo, apenas para encontrar um propósito maior do que jamais imaginei. E enquanto compartilhava minha jornada, vi nos olhos da plateia o reconhecimento, a esperança e, mais importante, a determinação de que minha história não seria única, que juntos estávamos criando um mundo onde idosos seriam tratados com o respeito e a dignidade que merecem.
Ao final do discurso, quando os aplausos ecoavam pelo salão, olhei para o céu através das janelas altas e sorri. Viu só, Antônio? Pensei. Você estava certo, sobre tudo. No caminho de volta para casa, após a cerimônia, uma senhora idosa se aproximou de mim no estacionamento. Ela parecia nervosa, apertando sua bolsa com força. Dona Aurora, ela disse com voz trêmula, sua história me deu coragem. Meu filho e minha nora estão tentando me convencer a vender minha casa há meses. Dizem que é para o meu bem, mas só consigo ver a ganância nos olhos deles. Peguei suas mãos entre as minhas. Como se chama? Lourdes. Tenho 78 anos e achei que estava sozinha nesta luta até ouvir seu discurso hoje. Dona Lourdes, a senhora não está sozinha. Nunca mais estará sozinha. Troquei números de telefone com ela e prometi que a fundação a ajudaria. Enquanto a observava partir, com passos já mais firmes e cabeça erguida, percebi que minha história não havia apenas mudado minha vida, mas estava criando ondas que alcançavam muito além do que eu poderia imaginar. Quando cheguei em casa, encontrei Clara no jardim, aguando as plantas exatamente como eu havia lhe ensinado quando era pequena. Como se sente, mãe? Depois de tudo isso? Sentei-me na cadeira de balanço que Antônio havia feito para mim anos atrás, sentindo o sol da tarde aquecer minhas costas. Me sinto completa, respondi após um momento de reflexão, como se toda a dor finalmente fizesse sentido. Clara assentiu, entendendo perfeitamente. Falei com o juiz Paulo depois da cerimônia. Ele me contou como o papai o incentivou a não desistir da faculdade de Direito, mesmo quando parecia impossível. Como foi papai quem convenceu o dono da oficina a contratá-lo como auxiliar para pagar os estudos. Seu pai sempre acreditou no potencial das pessoas, sorri. Era como se ele pudesse ver o que elas ainda não viam em si mesmas. Como ele viu em mim, Clara murmurou. Mesmo quando eu estava completamente perdida. Ficamos em silêncio por um momento, observando os beija-flores visitarem as flores do jardim. A vida continuava seu ciclo, com toda sua imprevisível beleza. Naquela noite, sonhei com Antônio. Ele estava sentado em sua velha poltrona, sorrindo com aquele sorriso tranquilo que eu tanto amava. Eu sabia que você seria mais forte do que qualquer tempestade, meu amor, ele disse no sonho. Eu sempre soube. Acordei com lágrimas nos olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de reconhecimento, de aceitação de que mesmo na ausência física, o legado de amor e previdência de Antônio continuava nos guiando. Nos meses que se seguiram à aprovação da Lei Aurora, nossa fundação recebeu centenas de novos casos. Idosos que, inspirados pela minha história, encontravam coragem para se defender contra familiares abusivos. Filhos arrependidos que, vendo em Clara um exemplo de redenção, buscavam reconciliação com seus pais idosos. Advogados voluntários que ofereciam seus serviços, tocados pela causa que havíamos abraçado. Um dia, quando já havíamos completado 6 anos desde a criação da fundação, recebi uma ligação inesperada. Era Regina, minha advogada que agora dirigia o departamento jurídico da fundação. Dona Aurora, acabo de receber uma informação que a senhora deveria saber. Renato solicitou liberdade condicional. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Após apenas 6 anos? Como isso é possível? Bom comportamento, cooperação com outras investigações. Ele tem um bom advogado. Mas não se preocupe, vamos nos opor firmemente. Depois de desligar, fiquei sentada por um longo tempo, observando o jardim pela janela. A notícia deveria ter me abalado mais, mas percebi que Renato não tinha mais poder sobre mim. Ele era apenas uma sombra de um passado que, embora doloroso, já não conseguia me ferir. Quando Clara chegou para nosso jantar semanal, contei-lhe sobre Renato. Ela empalideceu momentaneamente, mas logo recuperou sua compostura. O que faremos, mãe? Faremos o que sempre fizemos, Clara. Contaremos nossa história. Testemunharemos novamente se for necessário.
mostraremos que não temos medo. E foi o que fizemos. Na audiência de liberdade condicional, Clara e eu comparecemos, junto com várias outras vítimas de Renato. Uma por uma, relatamos o que ele havia feito, como havia manipulado, enganado e abusado de nossa confiança. Quando chegou minha vez de falar, olhei diretamente para Renato, que agora parecia menor e mais velho, sua arrogância diminuída pelos anos de prisão. Não estou aqui por vingança, disse com voz firme. Estou aqui por justiça, por todas as mulheres que ele enganou, por todas as que ele poderia enganar no futuro se fosse solto. Estou aqui porque aprendi que meu silêncio não me protege, mas minha voz pode proteger outros. A liberdade condicional foi negada. Ao sairmos do tribunal, Clara apertou minha mão. Você é incrível, mãe. Não, apenas aprendi a me defender e espero que muitas outras aprendam também. Naquela noite, ao retornar para casa, encontrei uma caixa na minha porta. Dentro havia um pequeno bonsai e um cartão do juiz Paulo Mendes. Para a mulher que, junto com seu marido, plantou sementes de bondade que continuam crescendo décadas depois, com eterna gratidão. Coloquei o bonsai na janela da cozinha, onde receberia a luz da manhã. Como aquela planta minúscula, a bondade também começa pequena, quase imperceptível. Mas com cuidado, paciência e o ambiente certo, pode florescer por gerações. 10 anos se passaram desde aquele dia fatídico em que Clara e Renato tentaram me tirar de minha casa. Agora, aos 78 anos, ainda morava no mesmo lugar, embora com ajuda ocasional para as tarefas mais pesadas. A Fundação Antônio Santos havia se expandido para 5 estados, ajudando milhares de idosos a recuperar sua dignidade e autonomia. Clara, aos 50 anos, havia se casado novamente, desta vez com um homem gentil que trabalhava como voluntário na fundação. Eles adotaram 2 crianças e minhas tardes de domingo eram agora preenchidas com risadas infantis e histórias fantásticas que eu contava para meus netos adotivos. Em uma tarde de outono, enquanto celebrávamos meu aniversário no jardim, Clara me apresentou um presente especial. Um livro que ela havia escrito, contando nossa história para o público mais amplo. Renascendo das cinzas, como minha mãe me ensinou a recomeçar, era o título. Não sei se estou pronta para que o mundo inteiro conheça nossa história, confessei, folheando as páginas com cuidado. O mundo precisa desta história, mãe, Clara respondeu. Precisa saber que nunca é tarde para recomeçar, que os erros mais graves podem ser perdoados, que a dignidade pode ser recuperada. Talvez ela estivesse certa. Talvez nossa história pudesse alcançar outras Claras, outros Renatos e, principalmente, outras Auroras. Mulheres que precisavam entender que a idade não as tornava descartáveis, que tinham o direito de defender seu espaço no mundo. Sentada no jardim naquele entardecer, cercada por pessoas que realmente se importavam comigo, percebi que havia recebido muito mais do que perdi. Perdi a inocência de acreditar que laços familiares são inquebráveis por natureza, mas ganhei a sabedoria de entender que relacionamentos verdadeiros precisam ser construídos sobre respeito mútuo, não sobre obrigação. Perdi a filha que eu achava que tinha, mas ganhei a mulher forte e íntegra, que Clara se tornou. E embora tenha perdido Antônio fisicamente, seu amor e sua sabedoria continuavam vivos através de cada vida que tocávamos com nosso trabalho. A noite começou a cair, e as primeiras estrelas apareceram no céu. As crianças corriam pelo jardim, brincando de pega-pega entre as árvores que Antônio e eu havíamos plantado décadas atrás. Clara se sentou ao meu lado, descansando sua cabeça no meu ombro como fazia quando era pequena. Sabe o que mais admiro em você, mãe? Ela perguntou suavemente. O quê? Que você nunca se tornou amarga. Depois de tudo o que passamos, você transformou sua dor em algo belo. Sorri, observando as estrelas que agora pontilhavam o céu. A amargura é uma prisão que construímos para nós mesmos, Clara. Eu escolhi a liberdade. Naquela noite, enquanto todos dormiam, escrevi uma carta para ser aberta apenas após minha morte.
Não era um testamento. Regina havia cuidado disso há muito tempo, garantindo que meu patrimônio beneficiaria tanto Clara quanto a fundação. Era um legado de outro tipo, uma mensagem para todos aqueles que continuariam nosso trabalho quando eu não estivesse mais aqui. A dignidade não é um privilégio concedido pela idade, mas um direito humano fundamental que deve ser defendido a cada dia. Nossa voz não se torna menos importante com o passar dos anos. Pelo contrário, carrega a sabedoria e a experiência que só o tempo pode conceder. Nunca permita que alguém defina seu valor ou limite seu potencial, não importa quantas primaveras você tenha vivido. E lembre-se sempre, nunca é tarde demais para defender o que é seu, para perdoar quem merece uma segunda chance e para transformar sua dor em propósito. Selei a carta, sabendo que quando fosse lida, eu já estaria reunida com meu querido Antônio. Mas nossa história, nossa verdadeira herança, continuaria viva através de cada pessoa que encontrasse sua voz e sua força, mesmo quando o mundo tentasse silenciá-la. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há história de traição e reviravolta, como você nunca viu antes.